Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha aqui no canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. O programa Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E quinzenalmente a gente traz assuntos de interesse da comunidade passofundense para debate com professores da rede municipal. E no programa de hoje o assunto é de extrema importância para toda a comunidade de Passo Fundo, porque mais de 1.000 alunos da rede estadual já foram prejudicados por questões ligadas à estrutura de algumas escolas aqui da cidade. E para falar com a gente na noite de hoje sobre a precarização da educação pública de qualidade, a gente recebe com muito carinho a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio, Mário Quintana, a professora Maria Helena Secom. Boa noite, seja bem-vinda, Pro. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos os telespectadores. E é um prazer estar aqui para dar uma satisfação até mesmo para a própria comunidade da nossa situação que estamos enfrentando atualmente dentro da Escola Mário Quintana. Tá certo, a gente recebe também a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio, Lucília Fragoso de Albuquerque, né? A professora Priscila Batistel Pulga. Boa noite, seja bem-vinda, Priscila. Boa noite a todos da mesa, colega. Boa noite aos telespectadores, em especial a nossa comunidade Lucília Fragoso de Albuquerque, que tem enfrentado um ano atípico, né? E importante esse espaço para o debate, para a socialização do que enfrentamos, né, como tu bem disseste, a precarização do nosso ensino. E também recebemos o dirigente do CMP Sindicato, o professor Tiago Machado. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Boa noite, Ingra. Boa noite, Priscila. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Só fazendo a ressalva, né, o CMP, por mais que ele seja o Sindicato dos Professores Municipais, ele tem uma bandeira de luta que é a educação pública de qualidade, como a nossa própria Constituição e a LDB garante. Então é nesse sentido que nós estamos promovendo esse debate, né, e trazendo algumas peculiaridades dessa situação para a comunidade passofundense. Bom, para a gente começar, acho importante a gente conversar com a comunidade, trazendo um pouco da realidade das escolas. Assim, Maria Helena, quantos anos tem a escola, quantos alunos mais ou menos atende, de quais comunidades aqui da cidade? A Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana, ela é uma escola com uma estrutura muito boa. Infelizmente aconteceu esse episódio na questão da rede elétrica, porque a rede elétrica é muito antiga da escola. Né? Quando ela foi construída, a fiação era utilizada um tipo. E com tudo que a gente liga dentro da escola, computadores, eletroeletrônicos que temos dentro da escola, essa fiação não suporta essa sobrecarga de energia. Uma rede trifásica, provavelmente. Justamente, e daí começou a dar problemas. Problemas que a gente já vem enfrentando não é de agora. Há muito tempo a gente vinha solicitando para que se fizesse uma vistoria, para que se fizesse algo, porque a rede elétrica não estava boa. Né? Só que, infelizmente, aquilo no Estado, o descaso, muitas vezes, né, com a educação, ou deixa para depois, ou muda um governo, assume outro, não sabe o que está acontecendo. Aí, quer dizer, o tempo vai passando e cada vez vai ficando mais precária a situação da estrutura da escola. Né? A escola, ela tem capacidade para mais de 1.000 alunos. Atualmente, nós estávamos com 580 estudantes, que estão sem aula desde junho, né? Desde que começou o problema. Quando começaram os focos de curto-circuito na escola, a escola foi interditada pelo Ministério Público, pelos bombeiros. Né? E até então, desde aí, é uma luta, é uma batalha que a gente está enfrentando para tentar minimizar essa situação e para que os nossos estudantes voltem à sala de aula. Só que a cada passo que se dá é uma barreira que se encontra na parte burocrática, infelizmente. Né? E com isso quem sai perdendo é o nosso estudante, é a nossa comunidade escolar, são as famílias com os filhos em casa até hoje e não vendo solução. É tudo muito demorado, né? E a angústia vai passando, cada vez vai aumentando pela essa longa espera, porque cada vez que parece que você avança um pouquinho, vem alguma coisa e atrapalha.
daquele andamento que estava sendo dado. Sim. Então a situação para nós é uma situação desgastante, tá? Angustiante, e que a gente assim está na esperança de reabrir a nossa escola. Nós queremos reabrir a nossa escola, reabrir o nosso espaço, claro que com segurança, Sim. né, que é o principal. Mas os nossos estudantes não podem ficar sem estudar. Eles precisam da escola. Priscila, essa não é uma realidade muito diferente da que vocês enfrentam no Lucília, né? Infelizmente, né, Ingra? A nossa escola completa 65 anos neste ano, né? A gente sabe que ela nem sempre funcionou nessa edificação, então a gente está dando para fiação elétrica uns 55 anos, né? Porque nunca foi mexido, nunca foi feita uma reforma. A nossa escola está há praticamente mais de 2 anos com um processo tramitando na SEDUC para a reforma da rede elétrica. Nós estamos há mais ou menos desde janeiro de 2018 trabalhando com interdição parcial. O que era essa interdição parcial? Nós podíamos apenas ligar as lâmpadas. Então, data shows, um laboratório de informática com 33 computadores que nós temos não está sendo usado desde 2018. Prejuízo na qualidade do ensino por conta da interdição parcial. Em maio deste ano, né, no dia 6 de maio, a gente também teve um episódio de um início de incêndio, enfim, faísca saindo do disjuntor. Chamamos o órgão responsável, né, a CRO, Coordenadoria de Obras Públicas do Estado, e então é que a nossa escola foi interditada totalmente, né? Então, desde o dia 6 de maio, nós não podemos mais trabalhar no nosso prédio. Nós, sabendo dessa burocracia, buscamos junto à coordenadoria um espaço, então, para irmos trabalhando, né? Então, nossos estudantes ficaram totalmente sem aula uma semana, né? E começamos então a trabalhar em esquema de rodízio no dia 14 de maio, com algumas salas emprestadas na escola João de Césaro. Como Lucília se localiza na Grande Vera Cruz, o lugar mais próximo que nós tínhamos era a escola João de Césaro, mas mesmo assim fica longe da nossa escola. Sim. Muitos de nossos estudantes iam a pé para o Lucília e agora não tem, né? É uma distância considerável. Então, hoje, atualmente, ainda estamos atuando em esquema de rodízio, né? Conseguimos esquema de rodízio. Algumas turmas, têm aulas num dia, no outro não. Buscamos também resolver essa situação. Tem o prédio do antigo Senai, que é anexo à escola João de Césaro. Foi iniciada a tratativa, a coordenadoria com o município, a princípio estava tudo ok. Só que a escola arrumou, a escola investiu em extintor, a escola investiu em toda a questão de prevenção de incêndio, placas, iluminação. Só que não se tinha o PPCI. O Estado não queria investir no PPCI e a gente também, né, acima de tudo, a gente quer garantir segurança, né? Claro. O Estado, então, não era a opção do Estado. Nós buscamos com as nossas forças da escola. Quando vimos que um orçamento de PPCI era muito caro, a gente buscou ajuda, então, né, de vereadores, né? E a gente obteve ajuda de um vereador que nos auxiliou e uma empresa hoje está fazendo o PPCI e até essa semana ele será entregue com as adequações para a liberação do espaço do antigo Senai para a nossa escola funcionar até o final do ano, nesses 2 espaços. Mas você não consegue atender na integralidade os teus 500 alunos? Com o espaço do antigo Senai, sim. Ah, sim. Porque daí eu vou ter mais 5 salas de aula, que é o que está me faltando hoje para atender toda a minha escola. Perfeito.
Então, atendendo no espaço do antigo, com as salas do antigo Senai, mais as salas que eu tenho no João de Césaro, a gente coloca o Lucília para funcionar. Mas com o ano letivo já prejudicado. Com certeza, o ano letivo comprometido, prejudicado, qualidade da educação, porque quando a gente fala em processo de ensino-aprendizagem, a gente não está falando apenas de dar aula, é todo um componente. Como é que fica o componente psicológico dos meus estudantes, né? Que precisaram sair da sua escola, que tiveram a questão da realocação para o CIEP da Bom Jesus, que também foi né, um baque para a comunidade, porque não seria de difícil logística. Então, com certeza, na verdade, a nossa escola ela vem, se nós pararmos para pensar, há 2 anos com prejuízo no processo de ensino-aprendizagem. Era isso que eu ia, a referência que eu ia fazer, né? A gente entende que obras de infraestrutura, elas não se dão do dia para a noite, mas algumas pequenas obras de manutenção, elas podem ser feitas a curto prazo. Mas na fala da Priscila escancara, né? A escola ela vem trabalhando parcialmente interditada há 2 anos. Poxa, em 2 anos dá para construir uma escola nova, se quisesse. Então, o problema ele é muito mais sensível. É óbvio, por questões, talvez, de eminência, de risco de vida, que eles tiveram que fechar completamente. Mas de maio, lá se vão 4 ou 5 meses. A situação, por exemplo, do Mário Quintana, de julho já vai quase 3 meses. Né, de escolas completamente interditadas, praticamente. O Lucília está trabalhando, eu já encerro, né, o Lucília está trabalhando, por mais, como a Priscila fez questão de ressaltar, por mais que seja grande Veracruz, é como se fosse uma cidade, né? Ela está longe da sua comunidade. E a gente já sabe todo o problema que as escolas públicas têm, mesmo quando estão inseridas na comunidade, de trazer os pais para dentro da escola. Imagina 4, 5, 6 quilômetros de distância. Aí sim que tu tem um total esvaziamento da comunidade que prejudica ainda mais o ensino, né? E essa questão do ano letivo prejudicado levanta também um outro debate, né? É que quando o ano letivo é prejudicado por paralisações de trabalhadores, de professores, de trabalhadores da educação, para tentar garantir alguns direitos ou buscando alguns direitos, a gente percebe que existe toda uma comoção da comunidade, dos veículos de comunicação e das pessoas que representam os poderes, para que se encerre as paralisações, se encerrem, e uma das maiores, um dos maiores argumentos, né, com maior peso, é prejudicar o ano letivo. E o que a gente presencia com essas 2 escolas, que não são as únicas, né? Isso é importante a gente ressaltar, não são as únicas no estado, também sabemos que temos problemas na rede municipal, temos muitos problemas na rede federal. Então, como que vocês veem, assim, que essa comoção diferenciada, como que vocês avaliam isso, sendo que vocês, como diretoras à frente dessas escolas, estão há tanto tempo já, né? Pode parecer pouco tempo, alguns meses, mas é muito tempo, né? É um tempo que ele não poderia ser tão longo e, ao que parece, ainda vai se estender, né? A situação, por exemplo, assim, do Mário Quintana, voltando um pouquinho atrás, a situação do Mário Quintana aconteceu um pouquinho diferente. Porque no momento que aconteceu, que veio a interdição da escola, a gente procurou na 7ª coordenadoria o setor de obras públicas da coordenadoria. E daí lá na coordenadoria eles nos disseram o seguinte: não, nós temos a verba emergencial de R$32 mil que dá para fazer esses reparos elétricos. Ora, então se dá para fazer, vamos fazer. A coordenadoria está no setor de obras, pelos responsáveis, organizaram todo o processo de orçamento, aí o engenheiro veio, particular, fez um laudo e assumiu a reforma. Por isso que acontece de uma forma diferente. Ele começou a reforma nos blocos e interrompeu a obra, porque se passou 1 mês, o dinheiro até foi, como é que a gente diz, não foi acreditado na conta. Mas o empenho saiu. Sim. O empenho saiu. Mas ele não foi acreditado. Por quê? Porque quando chegou lá em Porto Alegre, no CAGE, o que aconteceu? Não, sendo uma obra, tem que ter um projeto. Só que na hora ninguém nos passou, ou a coordenadoria não estava sabendo, que seria necessário um projeto para uma reforma, né? Esbarrou nesse tal projeto. Aí vieram engenheiros do estado de Porto Alegre
para avaliar a situação do que foi feito. O engenheiro avaliou e achou que não, que precisaria sim ir para uma obra maior, sendo que uma obra maior comporta um valor bem maior, que chega perto de 300 mil reais. 10 vezes mais. Então veja bem, o Estado na situação que está, nós ainda vamos esperar uma obra de 300 mil reais, sendo que uma reforma já foi iniciada nos prédios das salas de aula, que a gente tinha pressa, né? Ela parou pela metade, 90%, bem dizer, concluída quase, tá? Em que esse engenheiro é uma pessoa assim, que não sabe o que está fazendo, é um profissional, onde ele diz, terminando, eu libero e dou o certificado que não tem risco. Que pode ser, a escola pode voltar a funcionar nos blocos, podemos desinterditar os blocos para a aula, deixando interditada a parte do administrativo, né? Então é isso que nós viemos nesse período, a gente veio buscando em cima dessa alternativa, por isso que nossos alunos estão sem aula até hoje também. Outra, que não temos locação próximo, ali no bairro de Mundo Traem, não tem uma escola, um local que possamos colocar os nossos estudantes. Eu preciso de 10 salas de aula para o turno da tarde e 9 salas para o turno da manhã e mais 3 para o turno da noite. Porque eu tenho desde o primeiro aninho dos pequenininhos até o 3º ano do ensino médio, né? Então, quer dizer, a gente veio naquela expectativa, não, agora vai dar certo, agora eles vão desinterditar pelo menos a parte dos blocos para os alunos terem aula. Aí veio o desespero, que nem aconteceu com vocês. Vamos locar para outro lugar. Vamos lá para Bom Jesus, para o CIEP da Bom Jesus. Como é que os alunos que vêm do Jaboticabal, por exemplo, a pé até o Mário Quintana, vão ter condições de ir lá para Bom Jesus? Como é que os nossos alunos do Mário Quintana, ali do bairro Boqueirão, ali, vão ter condições de ir lá para o CIEP da Bom Jesus? Não tem condições, gente. Que foi feito só com o transporte dos alunos se aproxima ao custo da obra. E a minha lá, a reforma é de 32 mil reais, gente. Então, nós começamos a lutar junto com vereadores e pessoas que se colocaram à disposição da comunidade, presidente de bairro, vereadores, colegas, vice-direção da escola, um movimento muito grande, pais, né? Um movimento muito grande para quê? Começamos a lutar para que essa parte que a gente fez até aqui não seja jogada fora, esse dinheiro público não seja colocado fora, né? Que seja reavaliada essa parte que foi feita dessa reforma, né? Para que a escola volte a funcionar dentro da sua própria estrutura, né? Então, quer dizer, a gente sente essa angústia. Então, agora o que vai acontecer? Essa semana, a quinta-feira, vai ter no Ministério Público uma reunião, né? Onde vai estar presente a direção da escola, o Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, pessoal da comunidade escolar, para tentarmos achar uma solução. E ficou também o senhor Carlos Magalhães, da SEDUC de Porto Alegre, também muito empenhado, tá? 7ª Coordenadoria, de reavaliar essa situação, né? De mandar novamente engenheiros para reavaliar o que foi feito até aqui e se há a possibilidade de concluir esse espaço dos blocos para a aula retornar. Só que assim, é que nem você diz, os dias vão passando, o ano letivo vai sendo comprometido, a qualidade vai sendo comprometida. E nós sabemos que a LDB é clara, educação pública é um dever do Estado, gente. É um dever do município, é de todos os órgãos engajados, né? O nosso estudante, ele não pode ficar na rua. Ele tem a sua casa, e a sua segunda casa é a escola. Ele fica sem referência. Ele chega na hora de ir para a escola, ele vai para onde? Ele vai para a rua? Marilena, eu vou te pedir licença. Priscila e Thiago, a gente precisa fazer um breve intervalo. A gente volta em seguida com mais Educação e Debate, hoje falando sobre a precarização da educação pública e os impactos que isso traz no ensino oferecido para a comunidade de Passo Fundo. Até mais.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e que hoje fala um pouquinho sobre a precarização da educação pública e o quanto isso interfere numa educação de qualidade para a comunidade aqui de Passo Fundo. E a gente retorna falando com a Priscila Batistel Pulga, que é diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Lucílio Fragoso de Albuquerque. E no último bloco a gente falava sobre a diferença de tratamento para as paralisações de aula. Quando é em questão de greve ou paralisação de professores, a comunidade, os veículos, os poderes tratam de uma forma e buscam que as aulas sejam normalizadas o quanto antes. Todavia, não é o que a gente percebe nesses casos e no de outras escolas que sofrem com a questão da precariedade, tanto da estrutura física como de quadro de funcionários. Como que tu vê essa questão? Como que tu vê que a comunidade também recebe esse tratamento? Porque a comunidade é a principal lesada, né? Com todo esse atraso de aulas, né? Ingra, eu costumo dizer, e tenho falado muito nas reuniões de pais, né? Quando nós temos feito, que a sociedade precisa começar a enxergar o professor não como um inimigo, porque o professor não é um inimigo. Né? Os governantes querem enxergar o professor como um inimigo, obviamente, porque o professor vai lá e faz pensar. Ele media o conhecimento para que o estudante possa pensar, questionar, e isso é prejudicial, incomoda lá em cima, quem está lá em cima, né? Então, quando a gente sai para a rua para fazer greve, e eu já fiz greve, né? Quando a gente sai para a rua para questionar quem está lá em cima, é justamente para que casos como esse não aconteçam mais. É justamente para garantir a qualidade no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. É justamente para que se tenha merenda, é justamente para que as verbas sejam repassadas corretamente, que a gente sabe que isso não acontece. É justamente para que as escolas tenham bibliotecas e possam funcionar, porque laboratórios, exatamente, porque agora, ao que me consta, né, nós não temos mais professores, funcionários para atuarem em bibliotecas, as escolas estaduais. Como uma escola funciona sem biblioteca? Né? E daí a gente vai... me parece que é teoria versus prática, sabe? Tu fala na prioridade da educação, mas quando tu vai para a prática, tu não tem prioridade nenhuma. Que é o caso aqui que nós estamos vendo. O Lucílio é prioridade. O Lucílio é prioridade? Há 4 meses interditado e agora, há 2 semanas que saiu a assinatura do empenho, a assinatura, nem o dinheiro caiu na conta. Entendemos que tem a burocracia, eu entendo completamente, mas qual é o papel do gestor público nesse caso? Não é desentravar tudo isso? Daí a gente se questiona. A SEDUC nos propôs a ida para Bom Jesus, né? 30 a 40 minutos da nossa escola. A proposta era pegar toda a comunidade na frente da escola Lucílio, do prédio interditado, e nos levar para o CIEP da Bom Jesus. Lá nós teríamos aula, depois eles nos devolviam para a frente da escola, isso nos 2 turnos, tá? Nós funcionamos manhã e tarde. Pensem a logística. Nossa. Que horas eu teria que sair da frente da escola?
Então, e nos dias de chuva, o que você faria Não. quando os alunos em frente à escola? Esperando um ônibus para ir para outro local. Porque eu preciso garantir a carga horária de 4 horas diárias para anos iniciais e 4 horas e 10 minutos para anos finais. E ninguém está aqui, nem eu e nem a minha colega, nós estamos aqui dizendo que nós não vamos cumprir com o dever de 200 dias letivos e 800 horas aula. Porque isso é um direito do aluno, né? Exatamente. E é o nosso compromisso ético com a profissão, né? Nós escolhemos ser professores e nós temos esse compromisso ético. Nós estamos aqui questionando o porquê de gastar aproximadamente 220 mil reais. Esse seria o gasto com o transporte pago para uma empresa terceirizada, tá? Já se teria licitação, já se teria todo o valor que para esse transporte apenas para os estudantes do Lucile, que sairiam, né, até o final do ano, que sairiam da frente da nossa escola e iria lá pro... Então, me parece que precisamos questionar, sim. Eu sou servidora pública e também gestora pública, eu tenho que zelar pelo patrimônio, né, pelos valores. E foi por isso, então, que também a nossa comunidade não aceitou essa alternativa de ir para Bom Jesus. Até porque isso era paliativo e com essa mesma verba tu praticamente resolveria todos os Sim, problemas. a obra lá da escola está orçada em 330 mil aproximadamente, né? Os terços do valor estariam todo ali. Exatamente. 6 meses. Aproximadamente 220 mil para queimar o dinheiro. Porque Para é 6 queimar. meses. Então isso deve dar uns 450 né? mil por ano. Pense. Daí o ano que vem né? seria assim. Então, E não é uma solução, né? Não é uma é solução. paliativo, como o colega disse, né? Só algumas observações, se me Claro, permitem, Thiago, né? fica à vontade. O que a Priscila colocou é bem interessante no início da fala, né? Que o professor, ele na verdade, talvez seja o principal amigo da escola. Nós temos a nossa profissão, sim, né? Como algo estabelecido por normas, onde nós temos direitos e deveres, enfim. Nós sabemos que também, muitas vezes, eu sei que assim no município, tenho certeza que é no estado, as escolas públicas, elas se mantêm em grande parte pelas atividades do seu corpo docente em parceria com a comunidade. Sim. As verbas que as mantenedoras enviam não são suficientes para as merendas, para as manutenções, e muito disso é feito com aquelas festas, com as rifas, com as contribuições. Né? Eu falo isso porque eu fui aluno de escola pública, sou professor de escola pública, representante de professores de escola pública e pai de aluno da escola pública. Então eu sei como funciona esse universo. Né? E o quão é interessante também a gente se apegar a alguns conceitos. A ideia do direito e do dever, como a Priscila colocou e a Maria Helena colocaram nas suas falas. É direito do aluno ter, no fundamental, 200 dias letivos e 800 horas. É dever da mantenedora prover isso. Né? E a mantenedora ela está falhando completamente no que diz respeito a isso. Né? Eu realmente, como a Priscila colocou, desde maio sem aula, já são 5 meses, não cabe no calendário. Vão ter que criar dias, vão ter que fazer um ano, talvez com 15 meses, para caber 200 dias letivos em 2019. E o que a gente percebe é uma catatonia, né? A opinião pública, os grandes meios de comunicação não dão a mínima, não exploram isso da forma com a responsabilidade que deveria ser feito, né? E o Estado muito menos, né? Maria Helena e Priscila, não existe previsão para que se resolvam os problemas até o momento, né? Como que vai se dar essa recuperação das aulas? Vocês têm alguma ideia de como que vai acontecer isso? E além disso, eu queria saber de vocês como que a comunidade tem participado desse processo. Porque a comunidade, basicamente, é a alma da escola, né? Então, e a maior prejudicada em todas essas questões. Como que tem se dado a participação da comunidade ou se ela não tem acontecido? Como que tem sido? Não, os pais se mostram assim muito preocupados porque os alunos estão sendo muito prejudicados, principalmente o aluno do 3º ano do ensino médio, porque eu tenho ensino médio na minha, né? Então, o nosso aluno que vai prestar o Enem, que vai prestar um vestibular, então ele está totalmente prejudicado. Não adianta eu dizer que não está, porque está. No momento assim que você faz uma paralisação, uma greve, ou você é forçado a parar por outras coisas que acontecem, como esses imprevistos dentro da escola, a lei é clara. Inclusive eu tenho aqui o parecer, que é o 4 de 2017,
que é do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, onde ele coloca claramente como se fariam a recuperação. Em momento nenhum ele diz que você vai inventar dias letivos, você tem que cumprir os teus 200 dias letivos, ele é claro onde ele diz que tu tem que cumprir as 800 horas, tá? E onde é claro onde você vai ter que cumprir as 1000 horas no ensino médio, tá? Como vai se fazer? Contando os dias letivos até agora, eu já perdi 51 dias letivos. Se essa semana, digamos, fosse resolvido esse impasse na minha escola, no Mário Quintana, em que os blocos seriam desinterditados e que a aula poderia voltar, voltando nessa última semana de agosto, eu já previ no calendário, contando todos os sábados de setembro, todos os sábados de outubro, todos os sábados de novembro. Em dezembro a gente iria com o ano letivo até a metade, nós iríamos até o final de dezembro, e todos os sábados de dezembro, todos os sábados de janeiro, até o dia 26 a 28 de janeiro com aula. Se iniciasse, digamos, que eu te disse, a semana que vem, há tempo de salvarmos um ano letivo. No final de janeiro. Até o final de janeiro, tá? Para começar o ano letivo 2020. Para começar na metade de fevereiro. Justamente. E nós sabemos que ali vai implicar que tem as férias dos professores, que é obrigatório por lei. 30 dias. 30 dias. 15 dias E você não pode avançar com o ano letivo durante o período de férias. E você não pode iniciar um ano letivo sem terminar o que estava aquele que ficou por terminar. Então, vai se gerar uma complicação muito grande. Ou o pessoal nos ajude para que a gente comece logo e consiga terminar, que nem eu digo, até o final de janeiro, ou eu não sei como é que vai ficar a nossa situação. Ela é grave, é muito grave, essa paralisação. E quem mais perde, como eu dizia no início, são os professores, são os nossos estudantes, o principal, né, que está ali nessa confusão toda, os pais que precisam trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos também, que contam com a escola. A verdade é essa, né, gente? Eles contam que aquele período, eu vou trabalhar, meu filho está dentro da escola, e agora? Então, quer dizer, movimenta a vida de todos, de toda uma comunidade escolar. Pai, aluno, professores, funcionários, de toda uma comunidade. E a escola ainda volta precária, né? Ela vai voltar precária, que nem a colega dizia antes, sem um laboratório de informática, sem uma sala de vídeo, né? Então, quer dizer, vai ser o quê? Infelizmente, o descaso com a nossa educação. E isso é triste, viu? É muito triste a gente ver esse descaso. E olha que eu já estou me aposentando, eu já tenho 2 aposentadorias, estou prestes a me aposentar, faltam poucos meses. E essa briga eu venho acompanhando, não é de hoje, é de toda uma jornada de trabalho de quase 30 anos dentro da escola. E isso é muito triste, você chegar ao fim de uma carreira e nas tuas mãos uma escola fechada. Isso me deixa assim, triste, abalada, e não vejo saída se a educação não for tratada com mais seriedade pelas nossas políticas públicas. Se continuar nesse oba-oba que está, não vejo saída e não vejo melhora para a educação do próprio estado do Rio Grande do Sul, a educação pública. Porque, como a gente disse no início, não é só o Mário Quintana, não é só o Lucília que está com esse problema. São várias escolas do estado do Rio Grande do Sul. Porque quando não é a parte da estrutura afetada, é a parte da falta de profissional em sala de aula, é alunos sem aula não sei quantos dias e meses até providenciarem um profissional para aquela turma, e assim a gente vai enfrentando o dia a dia dentro da escola. Nós, não é que eles dizem, mas nós somos heroínas dentro das nossas escolas, gente. Porque o que a gente enfrenta no dia a dia dentro da escola, só por Deus, só Deus sabe o que acontece. Priscila, para a gente encerrar então o nosso programa, como que fica a questão da recuperação? Lucília? Então,
como eu mencionei anteriormente, nós estamos com o PPCI do espaço do antigo Senai sendo entregue, enfim, já foi entregue, agora a gente precisa fazer algumas adequações. Eu acredito que no máximo, nesta semana que vem, esse espaço esteja liberado para a gente utilizar. Com esse espaço, com essas 5 salas, eu integralizo todo o atendimento do Lucili, né? Cada turma tem um calendário, tem uma contagem, porque como nós trabalhamos em esquema de rodízio, tiveram 2 sábados que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, porque assim, gente, a gente não tá no nosso espaço, né? A gente não tá na nossa casa. Então, a gente depende, né, do funcionamento do outro espaço. Então, nós trabalhamos já 2 sábados. Então, cada turma vai ter o seu calendário, a contabilização dos dias. O turno da tarde, né, as turmas do turno da tarde não é o maior problema, porque hoje elas já estão funcionando todos os dias, tá? A gente tem, claro, a recuperação dos dias em que elas estiveram em rodízio e o turno da manhã, porque eu tenho menos salas disponíveis para o turno da manhã. Mas com essa busca que nós fizemos de parcerias para entregar o PPCI do espaço do antigo Senai, eu acredito que até a próxima semana nós estaremos integralizando e daí sim a gente vai contabilizar sábados. E provavelmente também que a gente vai ter que entrar janeiro, né, adentro, não até o final do mês, mas a gente vai ter que, né, pelo menos uma semana ou 2 ali, porque daí a gente vai tendo sábados, a gente vai conseguir controlar com o espaço do antigo Senai, né, mas é o descaso, né? Esse problema podia estar resolvido no mês seguinte da interdição, né? Se tinha os 220 mil e ia sair da hora para o transporte, podia ter o valor da reforma e reformar a escola e a gente estaria de volta na escola, né? Mas a gente torce. E a colega dizia que está chegando em fim de carreira, né? E está passando por isso. Eu estou iniciando a carreira. E após a reforma da Previdência, e não sei se um dia eu vou poder me aposentar. Mas, pelo menos a Maria Helena de nós conseguiu, né? Alguém da mesa. Mas também é muito triste, né? Ter uma escola com a capacidade que a Escola Lucili tem, com os talentos que nós temos, porque nós temos muitos talentos dentro das escolas públicas, né? E não contar com a nossa mantenedora para fomentar esses talentos, né? Então a gente espera que tudo se resolva, que nos olhem. Eu só queria um pequeno espaço para vocês terem uma ideia. Nós temos uma parceria com o Menino Deus, aonde nós atendemos por um projeto que temos dentro da escola. 3 vezes por semana, pela parte da tarde, os alunos do turno da manhã, são 25 estudantes que estariam na rua, tá? Alunos com dificuldades, questões familiares, né? Em que nesse projeto eles têm aula de música, culinária, artesanato e o projeto está em risco também. Então, quer dizer... Bom, a comunidade, sem dúvida, é a maior lesada em todo esse processo, né? Sem dúvida alguma. Sim. Bom, Priscila, Maria Helena, infelizmente o nosso programa já vai chegando ao fim. A gente agradece a presença de vocês, né, Thiago, como CMP Sindicato, assim, esperamos que a gente possa fazer um próximo programa daqui a um tempo, contando os avanços e contando que deu certo as reformas, as obras e que os alunos já recuperaram o ano letivo, então só vai ser do que vem o programa. Mas então, muito obrigada, né, a gente agradece e fica à disposição sempre que possível, né, Thiago? Exato, essa é a nossa singela contribuição para essa questão, né? Pelo menos expor isso para a comunidade, né? Mas nos colocamos à disposição, né? O que for possível estaremos contribuindo
pedimos encarecidamente, talvez o Ministério Público seja uma ferramenta muito importante para pressionar, né, a Secretaria Estadual de Educação para que dê um andamento para essa situação e isso seja solucionado o quanto antes, né? Bom, a gente agradece a presença de vocês e agradece também a presença dos telespectadores do Canal 16. Na próxima semana a gente volta com mais programa Educação e Debate, lembrando que essa é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. Uma boa noite e fique com mais conteúdo de qualidade aqui do Canal 16. Até mais!